Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como que foi o nosso passeio na cidade de Como, uma cidade que é muito desejada por não somente ítalos descendentes, como também os próprios italianos nascidos aqui na Itália. Muitas pessoas querem viver nesse local porque é uma cidade que faz fronteira com a Suíça. Então, quando você consegue um local para morar, sendo em Como, o seu custo de vida é baixo, caso você consiga trabalhar na Suíça. Mas, de certa forma, não é uma coisa muito fácil. Eu vou explicar para vocês durante o vídeo, vamos dizer assim. Primeiro eu vou focar no nosso passeio. E eu vou explicar para vocês o seguinte, pessoal. Esse passeio que a gente fez para a cidade de Como foi em 2024, no caso, ano passado, no meu aniversário de 30 anos. A gente escolheu comemorar o meu aniversário fazendo um passeio na cidade de Como, que era um local que a gente queria já há muito tempo conhecer, pois também era uma das nossas vontades de querer morar nessa cidade. Porém, hoje, depois já de quase 3 anos de Itália, já estamos há, pelo menos, acho que já passou de um ano nessa casa onde a gente está, no caso, casa não, né? Apartamento. E no momento a gente está tranquilo, então não pensamos em fazer uma mudança tão radical para esse local. Até porque não é muito fácil você encontrar uma moradia, e quando você encontra moradia, as moradias elas não estão muito bem conservadas, vamos dizer assim. Então você acaba tendo que optar, você quer ir para lá, beleza, você vai pagar valor alto para morar num local que não é tão bom assim, e sem garantia nenhuma que você vai encontrar trabalho, não só em Como também no outro lado da fronteira. Quando a gente decidiu conhecer a cidade de Como, eu pensei, cara, vamos lá, a gente vai passar só um dia, vamos sair cedo aqui de casa, aqui de Bergamo, e vamos para lá. Beleza. Chegamos em Como, e o primeiro ponto turístico que a gente foi conhecer se chama Porta Torre. Vou mostrar para vocês logo em seguida, mas antes de mostrar como que é o local, eu vou dar um breve resumo da história desse local. A Porta Torre, ela é uma torre medieval que ela foi construída em 1192. E na época, ela não só servia como entrada, mas também como a defesa da própria cidade. E o que eu vou mostrar para vocês é muito massa, porque quando você chega nesse local, a Porta Torre, ela já te chama a atenção. Mas a coisa mais bonita que eu achei foi a estátua que fica na frente dela, que infelizmente ela não está 100% conservada, porque já teve algumas partes que foram quebradas. Não sei se alguém quebrou ou simplesmente com o tempo, sei lá, chuva ou enfim, algum outro motivo. E já o nosso segundo ponto turístico, assim que a gente saiu desse local onde tinha a Porta-Torre, a gente se dirigiu a um outro local onde a gente encontrou o Duomo de Milão. Então, não posso explicar, né? É tão normal a gente falar Duomo e já ligar Milano, porque é o Duomo mais conhecido aqui da Itália, que a gente acabou esquecendo que existem outros Duomos, né? Mas esse em específico foi o Duomo de Como. Assim que a gente chegou nesse local, tu já fica admirado pela arquitetura do local. Tu já vê que é uma estrutura linda, belíssima, e tu já se pergunta, cara, quem é que construiu isso aí, quanto tempo foi construído, e por aí várias perguntas surgem na tua cabeça, e enquanto você fica com as perguntas surgindo na sua cabeça, você fica simplesmente admirando o local. E em questão de tempo, o Duomo de Como, não é o de Milano, é o de Como, demorou basicamente 3 séculos para ser construído. E daí eu vou mostrar para vocês como que foi não somente a parte externa, como também a parte interna.
E uma das coisas que mais nos chamaram a atenção, cara, foi em relação aos valores. Meu Deus. A gente conheceu a Piazza del Duomo, que eu me recordei seu nome. Em volta dela, sim, são vários locais para você poder tomar um café, almoçar, até mesmo jantar. Enfim, você pode fazer qualquer tipo de refeição. Mas, que eu me recordo, nesse dia específico e no horário específico que a gente pausou para fazer uma refeição, foi no horário do almoço. E a gente, sem querer, a gente acabou encontrando uma churrascaria brasileira. E eu falo para vocês o seguinte, infelizmente eu não tenho como elogiar. Eu não posso dizer que foi uma experiência ruim, mas também não foi uma experiência boa. Ficou naquele meio termo, vamos dizer assim. Por que eu digo isso? A gente basicamente estava andando pela rua, vendo lugares ali que a gente poderia pausar para comer alguma coisa. Não me recordo se era no horário do almoço, se era antes ou depois do meio-dia. Sem querer, a gente simplesmente atravessou a rua e quando a gente viu, tava ali a churrascaria brasileira. Beleza? A gente disse, cara, por que não? Só que daí o que a gente pensou? Provavelmente vai ser muito caro. E não deu outra. Eu não tenho certeza, pessoal. Eu não tenho certeza. Mas é quase certo que na época a gente pagou quase 100 euros. E isso é um absurdo de caro. Muito caro mesmo. E não só isso, como assim que a gente entrou, obviamente, os atendentes eram brasileiros. Tinha até mesmo atendentes brasileiros que não falavam italiano, normal. E assim que a gente se sentou pra gente começar a comer e tudo mais, era buffet livre, foi nos informado que as pessoas que estavam do nosso lado eram brasileiras. E eu pensei, beleza, vamos trocar uma ideia. E eu fui lá e eu tenho esse costume, que talvez seja algo ruim ou bom, não sei dizer, você decide, que eu começo a puxar assunto com a pessoa e eu não consigo finalizar o assunto, deixar tipo o assunto morto, entende? Então, o que eu fiz? Eu fui lá, fiz meu prato, a minha esposa fez o prato dela, a gente se sentou e a gente começou a comer. Daí chegou o garçom e falou, não, esse casal aí, ela é brasileira e ele é suíço. Daí já tava ali com as duas filhas, a gente começou a conversar. E nisso que a gente conversava, eu comia, conversava e comia, conversava e comia. Então, assim, eu não consegui aproveitar muito bem o buffet e a minha esposa conseguiu, ela simplesmente estava basicamente quase ignorando a conversa, então ela focou na comida dela. E por mais que ela coma muito menos que eu acabei não aproveitando toda aquela situação. Eu pelo menos comi pouco, eu tava demorando para comer e quando a minha esposa tinha terminado de almoçar, o casal já tinha terminado também, já estava indo embora, eu fiquei naquela sensação de, cara, tô pagando caro e mal comi. Enfim, depois desse local, a gente decidiu ir para um outro ponto turístico. Infelizmente, por a gente ter tido apenas um dia de viagem e nem sequer a gente acordou no local, a gente saiu de Bergamo de manhã, chegamos lá, não me recordo qual era o horário, por volta de, sei lá, 9, 10 horas, conhecemos ali a Porta Torre, depois o Duomo, e depois a gente já foi para o almoço. Por fim, a gente decidiu verificar o que a gente podia conhecer ainda, porque o tempo estava passando e, infelizmente, as coisas iriam fechar rapidamente. Então a gente acabou encontrando um outro ponto turístico que a gente não conhecia, que era não me recordo agora o nome, no caso em português, né, mas em italiano é Funicolore, Como Brunati, né, que seria um bondinho que você entra e você sai da cidade de Como e vai subindo a montanha até chegar numa cidade que se chama Brunati. E esse local é muito conhecido, esse bondinho, funiculor, enfim, vocês entenderam. E esse local, ele foi construído no século XIX. E assim que você compra o ingresso, você pega uma fila, que não é pequena, você sobe esse bondinho e vai até lá no topo. Quando você chega lá no topo, a cidade é muito bonitinha, porém muito cara, como eu já falei pra vocês, tudo ali que faz fronteira com a Suíça é muito caro. E porém você tem as vistas panorâmicas, como já esperado, né? Você tá no alto da montanha. E foi isso, a gente acabou curtindo esse local e eu vou mostrar pra vocês como que foi desde a hora que a gente chegou na entrada do local onde você compra o ticket, a fila e também a subida do bondinho. Latarnia wyżej jest. Musieliśmy schodami w górę pójść.
Daí assim que a gente chegou ali em Brunate, obviamente eu fui novamente olhar o que tinha ali de pontos turísticos que a gente podia conhecer, lugares mais bonitos do que o normal. E sem querer também a gente passou na frente de uma igreja que se chamava Igreja Santo André Apóstolo. Também a gente entrou nela, fez uma filmagem, mas não foi uma igreja uou. Mas foi bonitinho a gente ter conhecido, porque ela é mais charmosinha pela parte de fora do que pela parte de dentro. E o nosso último passeio, utilizando o funicolare como Brunate, foi o Faro Voltiano, que seria o farol voltiano. E esse local, como eu vou mostrar pra vocês, cara, é muito massa, muito bonito mesmo. Para você chegar nesse local, você tem que pegar, subir. E quando chega no local, vai ter uma escadaria. E depois que tu chega nessa escadaria, no topo vai estar ali o farol. Infelizmente, quando a gente foi visitar, a entrada do farol não estava aberta. Estava fechada por manutenção, como várias outras coisas que você encontra aqui pela Itália, e não só a Itália, como também a Europa. Infelizmente, a gente não conseguiu entrar no farol pra gente ir mais acima ainda. Mas enfim, só na base dele ali, no térreo, vamos dizer assim, você já consegue ter uma visão panorâmica da cidade. E é muito lindo, como eu vou mostrar pra vocês agora. E sul fatto che praticamente secondo alcuni c'è la cosa di supportare la resistenza senza maschera, altri invece è una cagata perché E agora, pessoal, para já encerrar o vídeo, o que eu vou explicar para vocês? Infelizmente, quando a gente desceu do funicolare, a gente decidiu, vamos fazer o passeio agora do barco. E como que funciona o passeio do barco? Você basicamente compra o ingresso e você faz uma ida e volta ali do local. E você consegue conhecer vários locais belos, bonitos, que a gente já havia pesquisado, só que infelizmente a gente não conseguiu. E por que a gente não conseguiu? Basicamente pelo fato de que a gente poderia comprar o ingresso, mas só seria apenas de ida. A gente não poderia voltar de barco, porque já não tinha mais horário. A gente, que eu me recordo, era 4 horas e fechava às 5. Só que a última saída, no caso, a última ida, era 4h30, por aí, mais ou menos. Então a gente conseguiria ir, mas voltar a gente teria que voltar de qualquer outro modo. E, infelizmente, a gente teve que deixar para uma próxima ida. Mas, enfim. Eu gostei da cidade de Como, mas como foi para vocês, não achei, nossa, que cidade maravilhosa, mas também não é que eu não gostei, eu fiquei no meio termo. Ainda quero voltar para conhecer o restante dos pontos turísticos, como foi para vocês. Quem opta por morar na Itália, pagando altos os aluguéis e indo para a Suíça para receber francos suíços, consegue ter uma vida, vamos dizer assim, confortável. Agora, se a pessoa não tem, sei lá, não é casada, não namora, não tem um relacionamento e consegue morar na Itália, trabalhar na Suíça ali durante 5 dias e voltar aos finais de semana para Itália, cara, para isso aí seria maravilhoso. Mas não é para todo mundo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente não foi um vídeo muito completo, porque, como eu falei para vocês, a gente foi de manhã e voltou já no mesmo dia. Tudo isso num único dia. Então, assim, não é o suficiente. Você teria que ter pelo menos ali uns 2 dias para conhecer os pontos turísticos. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo, pessoal. Eu já peço para que vocês curtem o vídeo, comentem o que achou, deixou de achar, compartilhem para amigos ou familiares, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.